E já se foram 8 dias aí, mais de uma semana, sem nenhum episódiozinho novo de The Last of Us, para nossa tristeza, mas para matar um pouquinho da saudade, hoje eu vou trazer 16 curiosidades incríveis sobre essa série, que vai nos aproximar ainda mais dessa produção e ficar ainda mais ansioso para a segunda temporada que já tá confirmada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luca e estou de volta com os vídeos aqui, eu tava parado há algum tempo, e hoje eu vou trazer para vocês algumas curiosidades muito legais sobre esse novo fenômeno da HBO que foi The Last of Us. Então já deixa seu like, já se inscreve e faz isso agora, porque se você deixar pro final do vídeo você vai esquecer, então já faz agora rapidão. E se quiser também já me conta nos comentários o que você achou dessa primeira temporada. Foi boa, não foi? O que você espera pra segunda? Mas sem falar nada dos jogos, por favor, porque eu não quero spoiler, tá bom? Então agora vamos para as curiosidades dessa série de zumbi maravilhosa, que já puxo pra primeira curiosidade. Vocês sabiam que é proibido nos sets das gravações de The Last of Us chamar os infectados de zumbis? Exatamente, mano. É proibido eles falarem a palavra com Z. É como eles se definem. Quando alguém quer falar alguma coisa de zumbi. Porque eles não querem ser taxados de uma série de zumbi clichê, sabe? Tipo The Walking Dead, nada contra, The Walking Dead é legal. Tenho até amigos que gostam, mas... eu gosto também, tá? Tô só zoando aqui. Mas eles não querem pegar essa vibe, esse clichê de série de zumbi, entendeu? E é normal, principalmente pra quem nunca jogou os jogos, a gente olhar pra uma série dessa e falar, pô, série de zumbi, né? Os mortos-vivos ali, infectados, são zumbis. Só que eles proíbem de falar dessa forma porque pra eles, The Last of Us, tanto do jogo quanto da série, não é uma história de zumbi, né? De apocalipse zumbi. É uma história sobre o Joel, sobre a Ellie, sobre a conexão entre eles dois, as coisas que eles vivem, que por acaso está se passando no apocalipse zumbi, entendeu? Mas como a série não é necessariamente sobre os zumbis, e sim sobre esses dois personagens, então eles evitam falar essa palavra para não ser comparados ou ligados a esse clichê que traz tantas outras séries e filmes aí que a gente já viu até hoje. Então, pra você que é novo, que nunca jogou os jogos, né, que só assistiu a série, como é que a gente chama essas criaturas, já que não pode falar zumbi? A gente chama de infectado. É isso que eles são. Mais especificamente, eles têm umas fases, uns estágios ali dessas infecções. No primeiro estágio a gente chama de corredor, no segundo estágio de perseguidor, no terceiro estágio de instalador e no quarto estágio de baiacu, ou de verme, depende da tradução, mas normalmente é baiacu. Esses são os nomes traduzidos, né? Em inglês, se eu não me engano, é runner, stalker, clicker e bloater. E eu já expliquei a diferença desses estágios, desses infectados também, em um outro vídeo que eu vou deixar linkado no final desse aqui. Quando chegar no final desse, vai ter o outro pra você poder ir pra lá e entender melhor como é que funciona. E quem jogou os jogos deve ter percebido que a série trouxe um pouco menos, ou na verdade muito menos violência e sangue, coisas viscerais do que a gente vê no jogo, não foi? Mas isso foi feito de propósito e de uma forma muito inteligente. Por quê? Os criadores da série, que inclusive tem um dos criadores dos jogos aqui envolvido na produção, eles pensaram, mano, a gente tá adaptando pra TV. Não dá pra gente adaptar da mesma forma do que é nos jogos. E isso é o erro que muita gente comete. Resident Evil, e eu não vou saber dar outros exemplos aqui, mas várias outras adaptações de jogos, de coisas que são violentas, quando vem pra TV ou pra um filme, eles tentam adaptar do mais fiel possível. E aí tem muito sangue, muita morte, muito isso, muito aquilo. Só que não é a mesma coisa, não é a mesma plataforma, não é o mesmo, sabe? Não é o mesmo entretenimento. Porque quando a gente tá jogando, é da hora tudo isso. Porque a gente tá imerso, é a gente que tá passando por aquela situação. Então é legal passar por tudo isso. A gente fica ali entretido em cada uma das cenas, em cada um dos momentos, tentando sobreviver. Só que pra uma série, a gente é telespectador. Então a gente só assiste. Por mais que precise ter, que seja legal, que a gente fique com aquela tensão, mas se acontecer toda hora mesmo... Imagina a série, pra quem jogou o jogo. Imagina se toda vez que aparece no jogo um instalador, um corredor, um baiacu, aparecesse aqui também. Ia chegar no final, a gente já ia estar cansado, porque eles iam ter as mesmas soluções pra matar esses monstros. Ia ficar repetitivo. E aí, quando realmente tem uma cena forte, não ia trazer o mesmo impacto, porque a gente tá vendo violência a série o tempo todo. E é isso que acontece em outras adaptações que acabam não dando tão certo quanto The Last of Us deu, que já está sendo, né, colocada por aí por muitas pessoas como a melhor adaptação de todos os tempos, se tratando de um jogo. E aí eu trago aquela mesma coisa que eu falei na curiosidade anterior. A série, né, a história de The Last of Us é sobre o Joel e a Ellie. E aí quando a gente fala do jogo, é normal, é da hora ter todas essas coisas, essa violência, pra gente poder se entreter. Mas pra série eles decidiram focar mais na história deles dois e colocar momentos de violência ali pontuais que acabaram se tornando muito mais impactantes a gente assistindo dessa forma. Ou eu tô errado? Agora tem uma coisa muito legal sobre o elenco aqui da série da HBO, que trouxe muitas pessoas que estavam envolvidas nos jogos, que foram personagens dos jogos, foram trazidos de volta aqui pra série, que foi muito legal.
Então, por exemplo, você deve lembrar do James, né, que é o braço direito do David ali, né, daquele grupo de canibais e tudo mais. Esse James, ele era interpretado pelo Troy Baker, que é ninguém menos do que a voz e o rosto e os movimentos ali do Joel nos jogos. O personagem lá do primeiro e do segundo jogo foi baseado na aparência dele e foi ele que deu a voz ao personagem. E ele foi convidado aqui para fazer um outro personagem dentro da série. Então ele começou protegendo a Ellie e agora ele tava tentando matar ela. Olha que mudança. E a Anna, que é a mãe da Ellie, que só aparece lá no último episódio, no flashback ali no comecinho, ela é interpretada pela atriz Ashley Johnson, que foi quem deu a voz a Ellie também nos jogos e quem foi baseada a aparência, deu alguns movimentos ali pra ela também. E aí ela foi convidada também pra fazer parte aqui da série, só que como ela já tá mais velha, né, porque ela tinha feito uma criança, não tinha como ela fazer a Ellie aqui, aí convidaram ela pra ser a mãe da Anna. Então ela meio que deu à luz na série a sua própria personagem que ela fez nos jogos. Whoa! How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together? Outra que tivemos de volta foi a Marlene, interpretada pela atriz Mary Dandridge, que também foi a mesma Marlene nos jogos. Então ela foi o único caso aqui que participou dos jogos como uma personagem e voltou fazendo a mesma personagem na série. Mas isso faz muito mais sentido para quem joga o jogo no áudio original, né, para poder reconhecer as vozes e tal. Só que quem jogou na versão brasileira, ali na versão dublada brasileira, também teve um ótimo presente, porque vários dubladores dos jogos vieram também para dublar na série. Então a Ellie voltou a ser dublada pela Luisa Caspari, o Joel voltou a ser dublado pelo Luiz Carlos Percy, o Tommy recebeu novamente a voz do Clécio Souto, a Sarah também voltou a receber a voz da Victoria Brau Borges, e a nossa querida Tess também foi dublada de novo pela Miriam Fisher, os mesmos dubladores, as mesmas vozes do jogo, e mano, isso ficou excelente. Trouxe uma conexão muito forte pra quem jogou os jogos, fala a verdade. Agora eu queria trazer algumas curiosidades sobre alguns episódios específicos, não consegui pegar de todas, mas tem alguns aqui muito legais, então vamos em ordem cronológica. Episódio 1. The Last of Us, quando ela estreou, foi com os dois pés na porta, né? Porque quando a gente viu que o primeiro episódio saiu, ou alguns momentos, alguns dias antes, na verdade, que a gente teve a notícia, foi um episódio de 120 minutos, foram 2 horas de episódio. Mas existe uma explicação para isso ter acontecido, porque os outros episódios eles repararam que não tem tudo isso de tempo, né? Nem mesmo o último que eu esperava que tivesse. Esse primeiro episódio, ele teve tudo isso de duração porque juntou o primeiro e o segundo episódio como um só. Então o episódio piloto acabou sendo, na verdade, o primeiro e o segundo episódio. E isso aconteceu porque o primeiro episódio, originalmente, ele teria os seus 40 e poucos minutos ali como padrão, mas ele ia terminar, né, a gente ia ver toda aquela cena da Sarah, ela morrendo com o Joel e tudo mais, aí já ia vir pro futuro e ia acabar o episódio com o Joel jogando o corpo da menininha lá no caminhão, né, uma menininha que tinha sido infectada, e acabaram matando ela e tal, e ele ia jogar no caminhão lá no trabalho que ele tava tendo. Só que aí os cabeças lá do HBO, que já tem uma certa experiência, falaram, mano, isso não vai funcionar, não vai ficar legal, porque a história da série é sobre o Joel e a Ellie, certo? Como é que você me passa um primeiro episódio só com o Joel? Nem apresenta a Ellie pro público. Não dá. Então vamos juntar os 2 primeiros episódios. E por isso que a história continuou, já ainda no episódio piloto. A gente conheceu a Ellie, viu ele se encontrando, ele encontrando com a Marlene. E aí o Joel, a Ellie e a Tess saindo da zona de quarentena, encontrando tudo aquilo e percebendo que ela estava infectada. Então todas essas outras coisas aconteceriam só no segundo episódio, mas acabou sendo tudo no episódio piloto, o que acabou sendo muito mais legal, vamos concordar? Né? Ficou muito mais frenético ali, deu um entusiasmo muito maior a gente conhecendo os dois, conhecendo toda essa história logo de começo. Inclusive também é por isso que a primeira temporada tem 9 episódios e não 10, como é o costume. Porque eles juntaram o primeiro e o segundo, acabou tendo um total de 9. Ou seja, se eles não tivessem feito isso, era pra gente ter tido essa semana um episódio novo. Mas não, a gente tá aqui há uma semana já, mais de uma semana, sem episódios novos de The Last of Us. Agora sobre o episódio 2, né? A gente falando dos infectados agora, que aparecem muito mais no segundo episódio, que inclusive o nome do episódio, se não me engano, é Infectado. Você já se perguntou por que eles são tão violentos? A doença, ela é derivada de um fungo. Esse fungo por si só ele não é violento. A função dele, ele pega ali um parasita, né, um hospedeiro, na verdade ele é um parasita. Ele pega um hospedeiro para poder sobreviver e se reproduzir e continuar contaminando outras pessoas, infectando outras pessoas e continuar se multiplicando. Só que ele não precisa usar da violência para isso. Por que as pessoas que estão infectadas são tão violentas dessa forma? Por um motivo único e simples. Porque nós, quando estamos sendo atacados por eles, nós resistimos. Simples assim. E aí eles usam da sua violência, da sua força para conseguir se multiplicar, colocando um pouco ali
do seu organismo dentro desse novo hospedeiro. Mas e se os humanos não resistirem? Como é que eles agiriam para poder infectar uma outra pessoa? E é aí que os criadores ali começaram a conversar sobre isso e falaram, mano, como é que seria? Porque no jogo não tem isso, né? No jogo a gente não quer morrer, a gente tá resistindo. Mas na série, será que não daria para explorar isso? E foi exatamente o que eles fizeram na morte da Tess. Vocês perceberam que ela tava ali, e aí ela foi pega, ela ficou meio que paralisada, porque ela ficava tentando acender o isqueiro e não conseguia. E aí você viu que o infectado ele não foi violento, ele chegou perto dela e deu aquele que foi conhecido como beijo do infectado, né? Porque saiu aquele fungo de dentro dele, indo pra boca dela, assim, pra poder contaminar ela com o fungo pra ele continuar se multiplicando nela como hospedeira. Então ela ficou ali paralisada e vivendo aquele momento de terror que foi angustiante. Mano, não sei como é que foi pra vocês, mas pra mim, puta merda, eu fiquei, sabe, claustrofóbico com aquela cena, olhando aquilo acontecendo. E ela ali desesperada e quase que desistindo, porque o isqueiro não acendia de jeito nenhum. As pessoas não testam os isqueiros. E aí ficou tentando, quase desistiu, mas no último momento ela conseguiu acender e explodir todos aqueles infectados pra ajudar o Joel e a Ellie. Agora, vendo bem essa cena, se eu tivesse nesse cenário apocalíptico, eu prefiro resistir e ser mordido. Porque isso aí, mano, é terror psicológico, velho. É muito pior pra mim do que ser mordido e esperar ser transformado. Agora vamos para o episódio 3, aquele episódio maravilhoso que deixou muito marmanjo por aí em prantos enquanto assistia, que foi a história de amor entre o Bill e o Frank, que muitos marmanjos choraram e muitas outras pessoas, que eu não vou nem chamar de marmanjo, eu vou chamar de um bando de chorão preconceituoso, que não gostaram e só souberam criticar esse episódio que tem a maior nota da série. Pelo menos até a última vez que eu vi, era a maior nota, né, comparando todos os episódios dessa primeira temporada. E tivemos essa linda história de amor entre eles dois, e tem um easter egg muito legal no final desse episódio, principalmente para quem jogou os jogos, talvez até tenha percebido algo familiar. Depois que tem a morte do Bill e do Frank, né, quando o Joel e a Ellie chegam na casa do Bill para conversar com ele, encontram uma carta e tudo mais, e eles saem ali daquela zona onde o Bill e o Frank ficava, a gente vê uma janela ali com a paisagem ali do lugar de fora, que seria a janela do quarto onde eles acabaram morrendo juntos. E esse take, essa janela foi feita ali dessa forma para fazer uma referência à tela de espera, né, do início do jogo lá de The Last of Us, do primeiro jogo. Lá a gente vê também uma janela ali com uma luz meio que do sol fraquinha entrando, uma cortina balançando levemente, que foi mais ou menos, por mais que seja um ângulo diferente, mas mais ou menos o que aconteceu ali na cena da série também no final do terceiro episódio. Então foi uma referência a esse momento do jogo. Que se a gente ficar olhando ali por um tempo, dá até essa sensação de paz no meio do caos, né? Que foi mais ou menos o que eles encontraram um no outro. Agora vamos pular para o episódio 5, não achei nenhuma curiosidade do episódio 4. No episódio 5 foi aquele episódio terrível que vimos o Sam e o Henry, né? Que conhecemos ele no final do quarto episódio e no quinto a gente acompanhou a história que eles infelizmente acabaram vindo a falecer. E o Sam, vocês conhecem, que é aquele menininho mudo, né? Que conversava com as pessoas através da plaquinha ali, escrevendo e tudo mais. Só que no jogo não era assim. No jogo o Sam falava normalmente com seu irmão. Na verdade, agora me pegou. Não sei se o Sam é mudo ou é surdo, porque tem uma diferença. Eu acho que ele é surdo, não é mudo. Porque mudo pode emitir sons, mas ele não sabe falar porque ele não escuta e não sabe reproduzir. Tem toda essa discussão aí. Não vou entrar nessa discussão, não vou entrar nesse mérito, porque eu não sei, não tenho conhecimento pra isso. Mas eu acho que ele é surdo. E aí no jogo, como eu falei, ele não é surdo, não é mudo, ele conversa normal. Mas na série eles fizeram essa mudança e optaram por isso por um motivo muito interessante até que eu achei. Foi feito meio que para justificar como é que o Sam e o Henry conversavam entre eles sem chamar a atenção dos infectados e principalmente nesse momento que eles estão fugindo, sem chamar a atenção das outras pessoas, sem fazer nenhum barulho. Então é muito mais convincente que eles conversem através de linguagem de sinais para conseguir se comunicar de uma forma que ninguém perceba, nem os infectados e nem a galera que estava indo atrás deles. E aí, para esse papel, tivemos a atuação do Kelvin Woodard, que tem apenas 10 anos de idade e entregou uma atuação excelente como o Sam nesse episódio. E ele também é surdo na vida real. E aí agora eu não sei dizer para vocês, porque na internet tem umas informações divergentes, eu não sei se eles decidiram a condição do personagem e depois contrataram um ator que era surdo, ou se eles gostaram muito da atuação do ator e acabaram adaptando isso para o personagem. Eu não consegui encontrar uma fonte oficial para poder trazer essa informação, mas foi por aí. E esse acabou sendo o primeiro grande papel do Kelvin, que estreou de uma forma maravilhosa, né? Espero que ele consiga muitos outros papéis aí ao longo da sua carreira. A próxima curiosidade ainda é sobre o episódio 5. Tivemos uma outra cena de tirar o fôlego, que foi quando os infectados começaram a sair do chão, quando parecia um formigueiro. Mas quando você pisa num formigueiro, começa a sair formigueiro de todo lado, você fica desesperado, não sabe pra onde correr. Imagina tudo isso gigante, né? Gigante não, mas do nosso tamanho,
que para uma formiga seria gigante. Essa cena, que foi maravilhosa e tirou o nosso ar, demorou nada menos do que 28 dias, ou melhor, 28 noites para ser gravada e ficar perfeita como foi. Só que essa informação eu vou colocar para vocês com um asteriscozinho na frente, porque eu encontrei algumas pessoas falando sobre isso, mas não achei nenhuma fonte oficial também. Então, me parece real, porque é uma cena extremamente difícil, envolve muitas coisas, tem que pegar muitos takes diferentes. Então, me parece real que isso aconteça, porque foi tudo montado ali com efeitos práticos, não é digital. Aquelas pessoas, aqueles infectados estavam ali. Eram vários dublês saindo do chão de verdade. Então, é possível que tenha demorado tudo isso mesmo para fazer uma cena como essa. Agora, o que temos de informação oficial sobre essa cena é que tinha naquele meio ali de 10 a 15 instaladores mais ou menos, né, dublês fazendo instaladores, e de 40 a 60 infectados, corredores e perseguidores, né, para completar aquela galera, além do Byaku também que saiu de lá e que, mano, bichão monstro, né? E, de novo, tanto ele quanto os outros, tudo é feito prático, tá? Tudo maquiagem e prótese, coisas que realmente estavam ali acontecendo. Os efeitos digitais foi mais pro cenário, né, para expandir, para dar uma movimentação melhor neles, se tivesse ficado não tão legal, mas aquelas coisas estavam ali acontecendo. E para que eles conseguissem chegar nesse nível de realismo, o processo todo de maquiagem, colocar prótese e tudo mais, demorava cerca de 5 horas para ser feito. Então pensa que eles começavam a gravar cenas, né, nos dias que tiveram essas gravações, considerando aí que foram 28 dias, todos os dias, ou todas as noites, eles começavam a gravar às 9 horas da noite, que é quando já tava um escuro legal. E eles tinham que chegar, 3 horas da tarde, pra lá pelas 4 começar a fazer maquiagem, pra 9 horas eles estarem prontos pra gravação. E em todo esse momento tivemos uma outra coisa que chamou muita atenção, que foi aquela criança instaladora, né, já é nível 3 ali da infecção, que saiu se contorcendo toda pra entrar no carro e ir atrás da Ellie, mais uma cena claustrofóbica acontecendo. Essa criança instaladora foi interpretada pela Sky Bell, uma menina de 9 anos que é ginasta e contorcionista e que fez esse papel com uma facilidade que eu não conseguiria, me dói só de pensar, estrala tudo em mim, só de pensar. E aí sobre essa personagem, tudo indica que ela morava ali naquelas comunidades subterrâneas que eles acabam passando ali um tempo antes, nos túneis, que tem desenhos e gibis e brinquedos por todo lado. Provavelmente aquela criança vivia ali e ela acabou sendo infectada junto com toda aquela galera, toda aquela comunidade. E, inclusive, já devia ter feito um tempo, porque se ela já era uma instaladora, ela já estava infectada há mais ou menos um ano, pelo menos. Então, já tinha acontecido há um bom tempo tudo isso. E não dá pra falar dessa cena sem falar do nosso querido Byaku, que apareceu pra tocar o terror naquele momento, ou Bloater, né, em inglês, que seria seu nome original, que é o estágio mais avançado de quem está infectado pelo fungo Cordyceps, pelo menos conhecido até o momento da série, conhecido até o primeiro jogo. No segundo jogo eu não joguei, mas parece que dá pra avançar um pouco mais. Só que pra ele chegar nesse ponto do Byaku, demora cerca de 10 anos, precisa estar infectado há 10 anos, mais ou menos, pra estar com aquele fungo coberto todo o seu corpo, que se transforma meio que numa armadura e deixa o bicho extremamente poderoso e quase que invencível, porque é difícil furar aquela armadura. Eu já citei um pouco mais sobre isso, mais detalhes, no outro vídeo que eu falei, já que eu vou deixar no final desse aqui. Agora, esse Byaku da série, ele foi interpretado pelo dublê Adam Basil, um cara de 1,98 m de altura, que inclusive já participou de Game of Thrones também, e ele usou uma roupa que pesava cerca de 40 quilos. E, mano, era prótese, tipo, de espuma em muitas partes ali. Tinha muito zíper, muita coisa. Só que pra ter todo aquele negócio, aquele tamanho, né, 40 quilos andando pra lá e pra cá. Não é fácil atuar dessa forma. Então, correndo o risco de ser prolixo aqui, vou falar de novo. Não era efeito digital, ele tava realmente daquela forma, assustando todo mundo. Na verdade, o pessoal do elenco ali falou que ele não tava tão assustador, porque momentos antes das gravações eles viram um Byaku tomando um suco de canudinho, por exemplo. Então meio que tira, né, aquela imagem de, né, bichão perigoso, porque humanizaram ele nos bastidores. Até pro próprio Sam também, que tava na cena, que tava com bastante medo desse bicho. Mas quando ele conheceu o Adam, né, o dublê ali e tal, ficou um pouco mais tranquilo pra gravar a cena. Mas enfim, era tudo efeito prático, tudo real, né? Tinha umas dobrinhas ali específicas pra poder cobrir os zíperes que eles usaram nas próteses e tal. Mano, tô inconformado. 40 quilos, mano. Meu filho tem 7,5 e já pesa meu braço, mas 40 quilos. Agora, saindo do episódio 5, que foi muito bom, inclusive, vamos para o episódio 7, porque eu também não achei nada sobre o 6º. A maior parte da série, quase toda ela, na verdade, foi filmada lá em Calgary, que fica em Alberta, no Canadá.
E aí eles tiveram que encontrar coisas por lá, né, pra poder fazer as filmagens. E aí aquelas cenas do shopping, né, da Riley e da Ellie, foram filmadas em um shopping abandonado que eles conseguiram encontrar lá em Calgary mesmo pra facilitar as coisas. Então era um shopping que realmente existia, eles aproveitaram a estrutura, montaram cerca de 25 lojas, né, trazendo coisas, lojas antigas, marcas conhecidas, lojas um pouco mais atuais e tal, coisas que as pessoas se preocupavam há 20 anos atrás, como uma loja de lingerie, né, umas coisas desse jeito, mas tentando deixar elas com cara de, tipo, loja abandonada e saqueada há 2 décadas, né? Então tiveram que fazer toda essa diferença também. E aí, nesse shopping, eles também montaram todo um fliperama, né? E aquele fliperama realmente funcionava. Então eles colocaram jogos como Tetris, Mortal Kombat, que os personagens, né, os atores do elenco, eles realmente estavam jogando, estavam fazendo funcionar tudo aquilo. E eles tentaram deixar com cara de retrô, com cara de um negócio bem real, tanto que usaram uma TV de tubo dentro do fliperama do Mortal Kombat, por exemplo, que apareceu ela jogando. Só que na hora da gravação a imagem não ficava muito legal nessa TV de tubo, então eles trocaram por LEDs e tal, pra minimamente conseguir pegar a gravação e depois deram uma pequena editada pra... E também tivemos aquele carrossel, né, que elas foram, que tava lá no shopping, mas que aquele carrossel não era de lá. O carrossel eles tiveram que alugar fora e aí veio pra lá e eles tiveram que montar todas as peças. Tudo isso lá dentro do shopping mesmo, montaram, colocaram uns painéis reflexivos, tipo uns espelhos ali, pra dar pra quem tá assistindo, pra aqueles momentos das gravações, aquelas cenas, dar aquela sensação alucinatória, sabe, de quem tá vivendo um sonho, basicamente isso, porque era um momento muito mágico que elas estavam vivendo. Então eles tiveram toda essa preocupação pra montar lá dentro. E agora vamos para as curiosidades do último episódio, né, da primeira temporada, o 9º, que eu vou falar da mãe da Ellie. Tem informação sobre o pai da Ellie também, né? Mas antes de tudo isso, eu queria te apresentar ou te lembrar de ir lá seguir o Instagram da Bia, minha esposa, que é o @mariapontilhada. O link tá aqui na descrição, que é onde ela faz camisetas e blusas bordadas como essa do Miranha que eu tô usando aqui, ó. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Era pra eu estar usando uma de The Last of Us pra fazer esse vídeo especial aqui pra vocês, uma novinha, mas não deu pelas questões de saúde que a gente passou aí com meu filho e tudo mais, então não deu tempo. Mas você pode pedir a sua, posso até te passar a minha ideia, que é maravilhosa, inclusive, mas pra isso você tem que ir lá seguir e falar, Bia, me fala qual que era a ideia que o Luke tinha lá, entendeu? Manda mensagem pela DM. É muito fácil, ela faz essas camisetas todas do bordado à mão, personalizado, pode ser dos modelos que ela já tem, ou pode ser de uma forma que você queira, e ela entrega pra todo o Brasil e atende direto pelo Instagram mesmo. Então é só ir lá seguir a Maria Pontilhada, como eu falei, o link tá na descrição, é só descer aqui, clicar, começar a seguir e mandar mensagem na DM pra poder fazer o seu pedido e falar que você conheceu aqui através do canal. E aproveita que você vai descer e me segue também no Instagram, @minhavidaemasérie_, o link também tá na descrição, tô precisando de seguidores por lá, dá essa forcinha pra mim lá, fechou? Então segue eu, segue a Maria Pontilhada, e agora vamos continuar o vídeo falando do 9º episódio, que eu vou começar falando sobre a Anna, a mãe da Ellie. No começo do último episódio a gente conhece essa personagem que tá grávida da Ellie e tá correndo ali de um... Eu não sei, não lembro o que era um corredor ou já era um instalador? Eu acho que já era um instalador, né? E aí ela tava correndo dele e tal, e consegue matar, mas acaba sendo mordida. Aquela barriga de grávida, a atriz não tava grávida de verdade. Aquela barriga de grávida era uma prótese que ela usou, que pesava 30 quilos. Então você pensa no Baiacu, que a roupa inteira era 40. Ela só na barriga tava carregando 30, meu amigo. Não é nada fácil. Tanto que não é fácil que ela perde o equilíbrio muitas vezes nas gravações e ela tropeça algumas vezes e a gente vê isso na cena. Os tropeços que ela dá, que ela vai caindo, quase caindo ali, naquela cena que ela tá correndo, são reais. Porque tanto estava pesado e estava sem equilíbrio, quanto ela falava que não conseguia enxergar o próprio pé, né, de tão grande que ela era a barriga. Então esses pequenos momentos aí foram reais, dada a dificuldade da gravação dessa cena. E aí quando a Ellie finalmente nasce, a gente vê aquele bebezinho ali que, mano, me deu muito flashback do Bento nascendo. Foi muito legal. E aí teve aquele bebezinho ali que foi interpretado, na verdade, por gêmeos, um menino e uma menina. Esses gêmeos tinham apenas 12 dias de vida no dia da gravação, mano. Que delícia que é neném nessa idade. Só que quando o neném nasce, tem um negócio da placenta, do líquido amniótico, ali tem todas aquelas coisas, né? Que quem já viu um nascimento, que já presenciou, sabe como é que funciona. Então não dá pra criança sair limpinha, o que muitas produções fazem às vezes. Então eles colocaram meio que um gel, uns lubrificantes ali em volta do bebê, que era até que morninho, né, pra ele não ficar com frio, mas pra ter aquela aparência mais pegajosa de uma criança que acabou de nascer. E aí a Ashley Johnson disse que a menina, ela era mais de boa, ela conseguia fazer as gravações ali tranquilo. O menino já era de poucos amigos e ele, né, não ajudava muito durante as gravações, mas tem que fazer essa troca, né? Quando é bebê, normalmente eles fazem gêmeos, porque se um não tá muito disposto, faz com o outro. Mas aí tinha um outro problema também com essas crianças, porque, mano, acabou de nascer. Quando acaba de nascer, não tá com fralda, né? Então teve que fazer algumas cenas ali, e as crianças faziam xixi o tempo todo, na roupa dela sujava, eles tinham roupa reserva.
se precisasse. Então ela tava gravando, do nada ela sentia um quentinho ali. Ai, mano, mas na cidade nem fede. Então foi de boa. Outra curiosidade ainda nesse último episódio foi aquela maravilhosa girafa, que é um momento icônico do jogo, que eu esperava muito que acontecesse, e aconteceu de uma forma maravilhosa. E essa cena fica mais legal ainda quando a gente descobre que aquela girafa era de verdade, não era CGI. Porque, mano, quando eu assisti, eu falei, caramba, o efeito ficou muito bom, né? Porque na minha cabeça não tem como domesticar uma girafa pra ela ir lá se alimentar nas mãos da Ellie. Mas tem, aparentemente tem sim. Aquela girafa não só é domesticada, como ela foi treinada para receber alimentos de mãos de pessoas que não são normalmente as pessoas que alimentam ela. Então eles foram para um zoológico lá em Calgary, de novo, eles conseguiram achar esse zoológico, foram lá para não tirar a girafa do seu habitat, né, para ela poder ficar tranquila, não ficar estressada nem nada. Eles foram para lá, montaram o cenário ali da sacada que eles estavam, até por localização de câmera, facilitou pra eles, inclusive, mas foi assim no jogo, então meio que as coisas se encaixaram. E aí eles conseguiram gravar a cena e, tipo, ficou perfeita. O que era CGI ali, acredite você ou não, era todo o resto. A única coisa que era real era a girafa, os matinhos ali que ela tava comendo, as plantas, o Joel e a Ellie. Todo o resto, a universidade, o cenário de fundo, as paredes, tudo isso era CGI, era azul, e eles montaram o cenário digitalmente em volta daquele momento. Pra mim, muito melhor do que fazer a girafa CGI, porque além de poder não ficar tão boa assim, fica mais gostoso, né? Fica mais natural ali, e ninguém tá prestando tanta atenção no cenário, a gente tá prestando atenção no momento. Então, decisão extremamente acertada e ficou muito... E ainda nesse último episódio, pra fechar a história, a gente conheceu a cena do hospital, né? Que também acontece no jogo de uma forma um pouco mais lenta e diferente, mas de novo, funciona pro jogo. Pra série eu acho que não funcionaria tanto e ia acabar ficando cansativo. Então tivemos ali a Ellie sendo preparada pra cirurgia, e o Joel descobre que ela teria que morrer pra conseguir salvar as outras pessoas e tal, e ele vai lá até ela e sai matando geral dos vagalumes que atravessam o caminho dele pra conseguir salvar a Ellie. E tudo isso aconteceu dentro de um hospital abandonado de verdade. Mano, maravilhoso. Eles conseguiram também encontrar um hospital abandonado para conseguir fazer essas cenas. Só que dessa vez não estava em Calgary, estava fora de Calgary, então eles tiveram que se locomover para lá para conseguir gravar cenas finais. Então eles foram para lá, eles pintaram o hospital para ficar com aquela cara de envelhecido, sabe? Colocou equipamentos envelhecidos, coisas enferrujadas, colocou tipo uns... Eu não sei o nome, mas é tipo umas barreiras assim de plástico, de silicone, de borracha, sei lá, pra poder dar a ideia de que na época que estourou toda a pandemia, seria a pandemia? Na época que estourou todo esse apocalipse, né, os fungos, todo mundo sendo infectado, as pessoas estavam indo pro hospital descontroladamente, então tiveram que usar umas barreiras pra fazer fila, pra controlar as pessoas e tal, mas uma vez que tudo isso acabou, ninguém tirou as coisas de lá. Então pra também dar essa ideia de um hospital que passou por toda essa situação. Pensaram em cada detalhe. Inclusive foram colocando luzes mais fracas também, luzes de emergência, né, para poder funcionar com um gerador ali por tanto tempo, até hoje. Então teve toda essa preocupação. E aí na ala pediátrica, que era onde a Ellie ia sofrer a cirurgia, eles se preocuparam com todos os detalhes para ficar perfeitamente, ou pelo menos o mais igual possível ao jogo, né? Então as placas, as coisas que vão acontecendo, que vão aparecendo, são iguais ao jogo de propósito. Agora, deixando um pouquinho os episódios de lado, vamos terminar esse vídeo com as últimas duas curiosidades. Primeiro, falando do pai da Ellie. Ele, que nunca foi citado nos jogos, não chegou a ser citado na série também. Mano, agora eu tô com muito medo dessa ação. Se você jogou os jogos e ele foi citado no segundo, que eu nunca joguei, ou tem uma expansão do primeiro que foi citado, ou teve algum momento que eu não lembro, me corrija nos comentários e tá tudo certo, vamos seguir em frente. Pelo que eu pesquisei e pelo que eu me lembro de ter jogado o primeiro jogo, ele nunca foi citado. Diferente da mãe, que a gente já tinha tido algumas informações e que agora a gente viu acontecendo na série, a gente conheceu ela pela primeira vez. Vocês sabiam que existe uma história escrita sobre o pai da Ellie, assim como tinha sobre a mãe? Aquela história da Ana que a gente viu no começo do último episódio, ela já existia há muito, muito tempo, desde a época dos jogos. Tanto que eles tinham uma ideia de criar um jogo inteiro pra mostrar, tipo um prequel, sabe? Pra mostrar toda a jornada da Ana, tudo que ela passou, como é que ela engravidou, e o jogo terminaria com ela se sacrificando, exatamente aquela cena que a gente viu na série, pra ele poder sobreviver. Só que eles nunca foram pra frente com a ideia do jogo, mas a cena, a história que eles já tinham escrito acabou servindo aqui pra série. E aí, o criador do jogo, ele disse que também existe uma história sobre o pai da Ellie. Existe todo um contexto, o porquê que ele não tá presente, o que aconteceu com ele, mas ele não quis revelar nenhum detalhe. Por que que ele não quis? Porque ele falou, mano, a história da mãe da Ellie já tá escrita há muitos anos, e eu achei que eu nunca ia usar pra nada, e acabou servindo aqui pra série. Então eu não quero falar pra vocês, porque essa história pode ser usada em algum momento, tanto pra um jogo, quanto
pra série em si, né? Ou um spin-off, de repente um filme sobre o pai da Ellie. Então ele decidiu não dar nenhuma informação sobre o pai dela, de propósito, durante a entrevista que teve, para poder, quem sabe, usar essa história um dia. Então, se a série continuar sendo renovada, quem sabe a gente também não conheça o pai da Ellie. E por último, vamos para algumas informações de audiência aqui da série da HBO, que bateu recordes e recordes e recordes. A estreia do primeiro episódio teve nada menos do que 4,7 milhões de telespectadores, se tornando a segunda maior estreia da história da HBO, ficando atrás apenas de House of the Dragon. Logo no episódio seguinte, subiu 1 milhão. Foi para 5,7 milhões, se tornando o maior crescimento da história da HBO do primeiro para o segundo episódio. Chamou tanta atenção que veio mais gente ainda e teve esse maior pico de crescimento entre esses dois primeiros. E foi esse pico justamente que garantiu a renovação precipitada, precoce ali da série. Passou o segundo episódio, viram os números e falou, plano, renovada, não teve outra. E ao longo dos episódios dessa primeira temporada continuou subindo, pro terceiro foi para 6 e poucos milhões, pro quarto episódio lá para 7 e poucos milhões e continuou subindo. Então essa primeira temporada, esses 9 episódios tiveram uma média altíssima de telespectadores, que só não foi maior do que House of the Dragon também. Mas aí a gente tem uma explicação do porquê que não passou. O quarto episódio, por exemplo, foi exibido junto com a premiação do Grammy. O quinto episódio foi antecipado, porque teve a final do Super Bowl, então passou ali numa sexta-feira, o que já dá uma prejudicada, porque tem muita gente que acabou esperando para domingo, ou foi assistir depois, então já prejudica um pouco também. E o nono episódio, que foi o último da temporada, passou simultaneamente com a premiação do Oscar. Então assim, dividiu a audiência com outras coisas que costumam ter muita audiência em 3 momentos, em 3 episódios de 9. Então isso acabou dando uma prejudicada, é fato. Enquanto que House of the Dragon não teve nada disso. O máximo que teve de dificuldade por lá foi que o último episódio, na época, foi vazado 2 dias antes de ser exibido na HBO. Então isso deu uma atrapalhada na audiência do último episódio. Mas só, e nem foi tanto assim. Os outros 9 episódios, os 9 primeiros, tiveram uma audiência gigante porque não dividiram nada com ninguém. Só que apesar da média dos episódios não ter sido tão alta quanto House of the Dragon, o crescimento entre os episódios acabou sendo maior, acabou sendo mais vantajoso, porque House of the Dragon ainda teve uns episódios que teve queda de audiência se comparado com o anterior. Coisa que não aconteceu em The Last of Us, aconteceu foi muito insignificante. Então The Last of Us, mesmo com todas as competições de audiência que teve, com outras premiações e tal, foi um extremo e tremendo sucesso para a HBO, por isso que já foi renovado, inclusive. Pena que a segunda temporada só vai chegar lá pro final de 2024, talvez 2025. Eu chuto 2025, porque 2024 já vai ter a segunda de House of the Dragon. Então eles vão ficar intercalando entre um ano cada uma, provavelmente. Eu chuto, pelo que eu conheço ali do comportamento da HBO. Mas assim, não é uma competição. Eu tô fazendo a comparação aqui de números entre essas duas, porque são os dois maiores sucessos atuais e da história, na verdade, da HBO. Só que dá pra amar as duas, tá? Não existe competição aqui, não. Eu, por exemplo, amo as duas. Eu acho que eu ainda tendo a pender um pouquinho pra House of the Dragon, porque por causa de Game of Thrones, que eu assisti há muito mais tempo, que eu fiz uns vídeos e me aprofundei nesse universo também, tem os livros que eu pretendo ler, então eu sou mais apegado à história de lá, né, de Casa do Dragão. Mas The Last of Us, eu amei, tô doido pra jogar o segundo episódio e esperando as novas temporadas também. Dá pra amar e aproveitar essas duas séries incríveis. Inclusive eu recomendo que vocês façam. Agora sim, cheguei no final aqui deste vídeo, espero que você tenha gostado. Me conta qual das curiosidades aqui nos comentários você mais gostou de saber, qual mais te surpreendeu. E o outro vídeo que eu tinha citado falando das fases dos infectados, e tem várias outras coisas que eu falei de The Last of Us também, está aqui embaixo. É só clicar e poder ir lá assistir. E desculpa se minha voz aqui mais pro final começou a ficar mais enrolada, mais fraca, é que eu ainda estou me recuperando de um vírus, de umas bactérias aí que eu peguei. Não peguei nenhum fungo, ainda bem, mas estou me recuperando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Até a próxima e valeu!